Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos já vendo, né, há 2 semanas. Na primeira aula sobre a Reforma Protestante, nós vimos os precedentes, né, os motivos que levaram Lutero a iniciar esse processo do que a gente chama de Reforma Protestante. Na aula passada, nós vimos de fato como funcionava o luteranismo, quais eram de fato as ideias dele, o que foi feito por ele, o que naquele primeiro momento a igreja fez. Então nós fomos até o momento da dieta, né, de Worms, né, que é o momento em que a igreja católica ela vai considerar errado as ideias de Lutero, é o momento em que aqueles que se disserem como protestantes, como luteranos, serão perseguidos pela igreja, que é aquela questão que nós vimos, a igreja não assistiria as coisas mudando, pessoas deixando de acreditar no catolicismo por conta de um cara, certo? Então, nós já vimos todo esse processo. Então, para dar continuidade, hoje nós vamos ver acerca do calvinismo e o anglicanismo. Eu sei que naquela primeira aula eu disse que nós estudaríamos Calvino na segunda aula, mas eu preferi deixar ele junto com o anglicanismo porque eu acho que eles se complementam bastante e são bem diferentes das ideias de Lutero. Então, para não ficar tão confuso, é por isso que eu deixei nessa aula. Eu sei que no vídeo da aula sobre Lutero, no início eu disse que nós viríamos o calvinismo nela, mas eu decidi deixar para essa aula, certo? Então, bora lá pro calvinismo para a gente entender melhor que negócio é esse. Vamos ler o que está na tela então. Calvinismo. O calvinismo é um movimento protestante conduzido no século XVI por João Calvino, um estudioso francês que, ao se converter ao protestantismo em 1533, propaga sua crença teológica, dando continuidade à reforma protestante, então iniciada por Lutero em 1517. Então, o calvinismo ele vai surgir a partir das ideias de João Calvino, né? Elas vão se desenvolver sobretudo em Genebra, na Suíça. Por que esse lugar? Calvino não era aqui da Suíça, certo? Ele era francês, mas Genebra é o lugar onde Lutero vai se refugiar, certo? Então, Genebra acaba sendo meio que um dos berços do nascimento do protestantismo. É claro que a gente já viu que, na verdade, é a Alemanha, mas quando eu digo uma espécie de berço, entre aspas, porque é onde Lutero vai se instalar, né? Depois desse todo o processo da dieta de Worms, então ali vai se tornar um novo lugar para o nascimento de novos protestantes, né? E Calvino vai ser um deles. Então ele vai dar continuidade a esse processo reformador. Então lembrando, o nome é reforma porque tinha a ideia de reformar as ideias já existentes da igreja, de reformar os dogmas. Só que entre o Calvino e o Lutero a gente vai ter algumas diferenças. Lutero ele vai sempre ir pela aquela questão da salvação pela fé, certo? A permissão do casamento do clero, enfim, nós já vimos essas questões dele. Só que Calvino ele vai para outro ponto, certo? Então, nós vamos ver a partir de agora quais são esses pontos e quais são as principais diferenças dele com o brother Martinho Lutero. Nós temos 5 principais pontos dentro do calvinismo. Lembrando aqui, pessoal, que nós não estamos fazendo juízo de valor, a gente não está julgando as ideias nem nada. Eu só estou colocando aqui para vocês, dentro de uma perspectiva histórica, certo? As ideias dele. Então, eu só vou colocar aqui sem fazer julgamento, igual a gente sempre fez, né? Quando a gente estava estudando o catolicismo, quando a gente estava estudando o judaísmo, enfim, as religiões abraâmicas, certo? Tem um nomezinho aqui, ó, Tulip, seria tulipa em inglês, né? Então, esse nomezinho Tulip, ou tulipa, é o símbolo do calvinismo, mas a gente dá essa sigla porque o início de cada ponto do calvinismo juntado dá essa palavra, certo? Então, eu coloquei a primeira em inglês e depois em português, mas a gente vai lendo em português. A primeira, então, seria a depravação total. O homem nasceu com o pecado original, herança de Adão e Eva, na condição de pecador, somente pode ser salvo se Deus ainda o quiser. Então, diferente de Lutero, a salvação não vem só pela fé. Para Calvino, então, a salvação vem de Deus. Não você só acreditando, mas Deus tem que querer que você seja salvo. Você tem que ser escolhido por Deus.
Segundo ponto, eleição incondicional. Não é eleição de presidente, certo? É de ser escolhido. Deus escolhe quem ele quer salvar. Não são as pessoas pelas boas ações durante a vida que alcançam a salvação. E sim, Deus elege os homens que levará para o céu. Então, mais uma vez, a ideia de Deus escolher aquele que será salvo. Então, você não é salvo por acreditar ou por ler a Bíblia, é Deus quem te escolhe. Expiação limitada. Deus não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos e os seus eleitos. Mais uma vez, a ideia de ser escolhido. Graça irresistível. Deus, desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque esse é irresistível. Ou seja, se você é um escolhido, nada vai te impedir. Então, se você consegue prosperar na vida, é porque Deus quis. Não simplesmente porque você é bom no que você faz. Então, consequentemente, se você é ruim no que você faz, não é só porque você não tem um dom, mas é porque Deus não quis. Deus não te escolheu para ser bom naquilo. Certo? E a perseverança dos santos. Desde que é chamado por Deus, esse é o homem salvo que assume a sua fé. Então, mais uma vez, essa ideia de ser escolhido. Então, acho que até esse momento aqui está bem claro que a gente pode definir basicamente o calvinismo como uma religião que está falada da predestinação, certo? Você não escolhe o seu futuro. Você não simplesmente escolhe no que acreditar. Deus te escolhe e é assim, e ponto, e acabou. Se você não é um escolhido, que pena, certo? É basicamente essa ideia. Ainda dentro dessa ideia da predestinação, ou seja, predestinação é ser escolhido, né? E você está destinado a fazer algo, no caso Deus te escolheu e te predestinou a fazer algo. A questão de você ser bem-sucedido ou mal-sucedido, você ser rico ou você ser pobre, era uma questão muito importante para o calvinismo. Porque se você tinha lucro, porque você foi um escolhido por Deus, olha, não é só porque você trabalhou bem, como a gente já viu alguns minutinhos atrás. Então tudo tem a ver com a escolha de Deus. Então por conta disso, né, aquele que era bem visto pela sociedade, aquele que tinha um trabalho, que ganhava bem, que acumulava riquezas e sempre lucrava, ele era sim um escolhido por Deus. E o pobre não. Deus não quis que você fosse rico, Deus não quis que você se fosse muito abastado, certo? Então, por conta disso, todas as pessoas tentavam se esforçar ao máximo dentro da questão do trabalho. Porque pensa comigo, eu posso até ser pobre. Se eu trabalhar infinitamente, juntar dinheiro, um momento eu posso até ter um pouquinho de dinheiro, subir, né, pular um degrauzinho aí na vida econômica e melhorar um pouco. Se eu melhorar foi porque Deus quis. Mas eu não posso parar de tentar. O importante é você continuar tentando e trabalhando. Por conta disso, o trabalho e a predestinação de Calvino estão 100% ligados. Então, indiretamente, Calvino acabou incentivando o lucro, a acumulação de riquezas, contenção de gastos e o trabalho. Calvino, em momento nenhum, nos seus escritos, fala sobre o lucro. O lucro não é o ponto principal. Mas lembra que a gente está vivendo um momento de transição, né? A gente está entrando dentro da Idade Moderna e a gente tem a burguesia crescendo. A burguesia não era um povo trabalhador, não eram mercadores que estavam ali ganhando dinheiro, que a gente está tendo um início do capitalismo, lembra que nós já vimos isso? Então, por conta disso, a burguesia vai achar no calvinismo o pote de ouro deles. Então, olha, se antes a Igreja Católica falava, olha, você não pode só pensar em ganhar dinheiro, isso é ganância, é luxúria, enfim. Aqui não. Olha, na verdade é bom, quanto mais eu trabalhar e mais dinheiro eu ganhar, mais eu estou sendo abençoado e mais eu sou um homem de Deus. É claro que não vale para toda a burguesia, a gente tem uma porção católica ainda, a gente tem uma galera protestante luterana, certo? Então não vale para todos os burgueses, mas essas são as principais ideias. Então sempre que a gente fala de calvinismo, a gente tem que pensar em predestinação e trabalho. Predestinação e trabalho é o que tem que ficar na sua cabeça e é o principal fator aqui para você entender esse momento, certo? Então, bora pro próximo. Para nós fecharmos nossa aula, então, nós vamos ver agora o anglicanismo. Né? Eu escolhi deixar ele por último porque é o que nós temos menos pontos a tratar de fato, mas é bastante interessante porque é quase uma novela das 9 isso aqui, esse momento da criação do anglicanismo. Então vamos lá, primeiro ponto. Anglicanismo significa igreja
inglesa, diferente de luteranismo e calvinismo, né, que vem pelo nome deles. A gente já começa por aí. Tá aí na tela. Diferente de Lutero e Calvino, Henrique VIII não tinha divergências teológicas com a Igreja Católica. Então, nos outros dois momentos, né, as outras duas religiões, né, criadas nesse momento são por divergências de dogmas da Igreja Católica, né, divergências teológicas, porém Henrique VIII não. Ele vai ter uma motivação pessoal para ter criado a Igreja Inglesa, ou a Igreja Anglicana. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, e como todo homem, né, rei naquele momento, como nós já vimos, o sonho dele, né, o objetivo de vida dele era ter um herdeiro homem para quando ele morresse os seus bens, o seu reinado e o seu legado continuasse. Porém, com Catarina nunca aconteceu isso. Eles tiveram 5 filhos, dos 5, 4 morreram e apenas uma sobreviveu e era uma menina. Então, como nós já vimos, não tinha utilidade para aquele momento, porque a mulher não tinha tantos direitos, enfim, nós já tivemos uma aula exclusiva sobre isso ainda em sala de aula. Mas se vocês quiserem, depois vocês comentam aí, tanto no site quanto aqui no YouTube, que a gente volta nela, não tem problema. Mas por enquanto vamos deixar ela de lado, porque nós já vimos. Então, o Henrique VIII ele vai no Papa e vai tentar falar, olha, cancela meu casamento aí, porque tá difícil, não, eu preciso de um herdeiro homem, eu não quero casar com essa mulher, eu quero separar dela. Mas o Papa não permitiu, porque é considerado um pecado, né? Se você for ler a Bíblia, o término, o rompimento de um casamento não é algo aceito, certo? Então o Henrique VIII vai falar, não, tô emburrado e eu não tô nem aí pra vocês. Então ele vai reunir o conselho, né, de líderes que ele tinha naquele momento, os apoiadores dele, e eles vão votar, fazer uma votação, entre aspas, porque não é esse sistema de voto, e eles vão decidir se separar da Igreja Católica. Então a Igreja Inglesa vai ser uma nova igreja diferente da Igreja Católica. Os dogmas, ou seja, o que eles acreditam, é 99% igual à da Igreja Católica. A diferença é que ele queria se separar, então quando ele se separa do Papa, ele vai tomar a decisão de falar, olha, beleza, agora que a gente tem a nossa própria igreja, eu vou poder separar, beijo, tchau, tchau. É basicamente isso, então ele vai acabar se casando com a Ana Bolena, que era uma pessoa que ele traía a esposa com ela, certo? Eles vão até ter filhos posteriormente, mas não vai ter um filho herdeiro masculino ainda. É uma novela, como eu disse, né? Eu vou mandar pra vocês aí no texto, pra vocês darem uma lida melhor e entender mais sobre esse momento. Porque senão a gente vai se alongar demais aqui. Mas o ponto principal é esse. Se separa da igreja por motivos pessoais de fato. Posteriormente, quando Maria I vai assumir se eu não me engano, Maria I vai assumir o trono, que é essa filha da Catarina de Aragão, eles vão meio que tomar uma decisão, olha, cada um siga o que quiser, né? Então, se você quiser ser católico, seja, se você quer ser calvinista, seja, se você quiser ser luterano, seja. Esse seria o posicionamento da igreja anglicana, certo? Então, lembrando que basicamente é isso. Os dogmas são bem parecidos com o da igreja católica. Então, na próxima aula, nós vamos ver como a igreja reagiu a todo esse movimento. Nós vimos anteriormente como ela reagiu a Lutero, mas nós não vimos como ela reagiu ao calvinismo, anglicanismo e esse movimento que só crescia. Então, para a próxima aula, nós vamos ver a contra-reforma. Certo? Então, até a próxima, pessoal. Até mais e lembre-se, fiquem em casa sempre que possível. Não saiam de casa se não for extremamente importante e necessário. Então, tchau, tchau, até a próxima.